Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Na websérie de hoje, nós vamos falar sobre a fé. O texto que nós vamos abordar é o texto que está localizado no Evangelho de Lucas, capítulo 18, no versículo 8, que diz assim: Digo-vos, porém, que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Veja só que o Senhor Jesus, ele, na conversa com seus discípulos, com a multidão, em todos os momentos, o objetivo do Senhor é apresentar o reino. No reino de Deus, existem alguns elementos que são fundamentais e que fazem parte da característica desse reino. A fé é um desses elementos que fazem com que a mensagem ela tenha vida. Quando nós falamos de fé, nós recordamos imediatamente do conceito de fé, lá no livro de Hebreus. A fé como firme fundamento. Fundamento de todas as coisas. Nós podemos até entender que o fundamento está relacionado também à fundação do mundo, quando o mundo e todas as coisas foram criadas pela Trindade, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Quando o Pai elege o homem, o Filho escolhe o momento do chamado e o Espírito Santo conduz esse homem. Portanto, a fé, ela vem da eternidade e ela volta para a eternidade. A fé bíblica, ela é uma fé diferenciada daquilo que faz parte da filosofia, como também, podemos dizer assim, da razão humana. Veja só que nós podemos dar alguns conceitos acerca da fé. A fé é uma característica onde homens e mulheres, eles são vistos como pessoas de qualidade quando é identificado um testemunho de fé. A fé, ela chama a atenção das pessoas. A fé é acreditar no inacreditável. É crer no impossível. É acreditar que existe Deus. É acreditar que o Deus da Bíblia é o único Deus e fora dele não existe outro. A fé acredita que Ele, o Deus dos impossíveis, o Deus da Bíblia, que é a palavra de Deus, acreditar que Jesus é o Filho de Deus, morreu e ressuscitou e estar vivo. Fé é acreditar que o Espírito Santo existe e ele é uma pessoa e está aqui no mundo para guiar os que creem. Fé é pedir e ter a certeza que já recebeu, sem ter recebido. Fé é falar com Deus sem ouvir a sua voz e crer que Ele está ouvindo. Fé é esperar pela promessa o tempo que for necessário. É obedecer a palavra, ser salvo pela palavra e ter esperança de vida eterna. A
fé, ela acompanha a absoluta abstinência de dúvidas pelo o entendimento humano ou a lógica natural. Ou seja, é impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo. A fé não é algo que vem da natureza humana. O homem não nasce com essa fé que o conduz na eternidade. Ela é adquirida por uma graça maravilhosa de Deus, e como o texto que está aqui na tela, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus está aqui em Romanos. Um outro texto que vem colaborar com essa nossa colocação acerca da fé, que diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, a fé, ela está intimamente relacionada com a salvação, com a batalha, com a busca, com a dedicação daqueles que hão de herdar a salvação. No livro de Romanos, no capítulo 12, verso 3, está escrito assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, Deus dá ao homem a fé, para que o homem viva de fé em fé. Essa expressão fé, no original do hebraico, emuná, ela está relacionada não somente com a palavra fé, mas ela está relacionada com a palavra fidelidade, com a palavra firmeza. Então, muitos personagens bíblicos onde encontra-se na vida desses homens ou mulheres a firmeza, a fidelidade, certamente a presença da fé em suas vidas, em seus corações. Os tipos de fé: fé filosófica e a fé que ela tem uma origem na razão humana. A fé filosófica: a filosofia prega uma fé que é inerente ao homem, ou seja, já nasce com o homem. Ora, se pensarmos um pouco, vamos saber fazer a distinção de forma simples. Veja que a fé bíblica está relacionada ao sobrenatural ou aquilo que o homem não pode fazer. Então, nós entendemos que a filosofia, ela prega exatamente uma fé com essas características. A razão humana: existe um tipo de fé que tem origem na razão humana, que não é bíblica. É o estado mental do homem. Veja que quando você diz que tem fé que vai passar em um concurso público ou conseguir um emprego, uma colocação, ou seja, existem fatores humanos envolvidos no resultado e não depende 100% de Deus. Ou seja, se o aluno não tiver estudado o suficiente para o concurso, não adianta confessar sua fé, por maior que seja, porque não vai conseguir, porque temos que lembrar que Deus não é injusto, segundo Mateus 5,45, que diz: porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e sobre justos e injustos. Então,
Nós estamos aqui apenas diferenciando a fé que vem de Deus da fé filosófica, da fé que vem da razão humana, sem com isso fazer com que não haja nenhuma depreciação na filosofia ou na razão humana, mas apenas destacando que a fé que conduz o homem para a eternidade, ela vem de Deus, ela alcança o coração do homem e conduz o homem para a eternidade. Homens de fé. Segundo Hebreus 11, de 4 a 32, nós vamos encontrar a palavra do Senhor destacando alguns personagens que foram reconhecidos pela sua fé. A fé de Abraão, de Enoque, de Noé, todos esses homens, no capítulo 11, eles foram devidamente destacados pelo Senhor com relação à fé. Qual o objetivo disso? Exemplo para a nossa caminhada nos nossos dias. Se nós lermos, se você ler cada um desses exemplos, você vai perceber que existe algum ponto, algum momento de vitória, de posicionamento, de escolha, de fidelidade desses homens que encaixa com a caminhada da igreja nessa última hora. E finalizando a lista, ele fala exatamente dos profetas, todos os profetas. Depois de Samuel, todos os profetas, eles eram homens cheios de fé, porque eles falaram em nome do Senhor, e o Senhor operava milagres, maravilhas, e o Senhor fazia com que a mensagem do reino se estabelecesse a cada instante. Muito bem, nós queremos falar também sobre os heróis da fé. Já no nosso tempo, na nossa geração, a partir de 1452, com Savonarola, quase difícil esse nome, mas Savonarola, o Jerônimo, depois o Martinho Lutero e todos os demais homens. Obviamente que aqui é apenas um extrato desses grandes homens da história que, em um período conturbado, difícil, de grandes opressões, pela fé, eles levantaram a bandeira da mensagem bíblica perante a sociedade da época, perante a religiosidade das pessoas da época, e muitas vezes esse posicionamento de fé custou-lhe a própria vida. Então, deixo aqui algumas referências dessas pessoas que foram heróis da fé, foram homens de oração, de dedicação, de fidelidade, e ao exemplo deles, que com as suas vidas glorificaram e louvaram o nome do Senhor, nos deixam um legado e um exemplo para que possamos seguir, da mesma maneira, seus passos. A nossa dedicação, a nossa espiritualidade, louvar e glorificar o nome do nosso Deus. Nós estamos vivendo hoje a crise da fé. Muitos estão sem saber, conscientes ou não, sendo reprovados pela fé. Veja só o que o texto de Timóteo diz: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Essa palavra réprobos significa pessoa de comportamento reprovado. Ou seja, o testemunho de fé não casa com os atos e com as atitudes. Esse é um ponto fundamental que nós estamos vivendo hoje em um momento de crise de fé, onde as pessoas estão confusas, sem ter condições de separar fé salvadora, aquilo que é a razão humana. Em 1 Timóteo 6,10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males.
E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Aqui nós encontramos nesses 2 versículos 2 linhas de corrupção na vida do homem. O homem, ele se corrompe no seu próprio entendimento, ou seja, internamente, onde ninguém pode ver, só o Senhor pode ver, na sua própria mente. E aqui, e o segundo texto relacionado ao amor de Deus, ou seja, o externo. Quando o externo consegue atingir o interno e minar a fé. Então, a crise de fé é algo que deve estar bem clara ao nosso entendimento, porque quando o homem, quando o servo, quando ele entende, ele tem a informação bíblica como está sendo posta agora, então você passa a ter um momento de vigilância maior. No próximo quadro, nós temos 2 Coríntios 1:24, que diz assim: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores do vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Veja só que coisa interessante. Pela fé é que nós estamos em pé. Não é pela razão humana, não é pela filosofia, não é pela boa vontade, não é pelo esforço próprio, é pela fé. Mas a fé em quê? Fé no Senhor Jesus. Fé na palavra e fé no fundamento supremo da palavra do Senhor. Com isso, nós encerramos aqui esse pequeno comentário, deixando com você a paz do Senhor Jesus.